Qual é o seu maior desejo para 2020? Você já parou para pensar? Qual o seu maior desejo para 2020? Eu sei que essa época, como o Luiz falou aqui, no momento da ceia, é uma época que nós sentamos para avaliar o ano passado, as conquistas e as não conquistas, mas também é uma época que nós sentamos para fazer os planos, as metas para o próximo ano. Então, se você não fez ainda, provavelmente você vai chegar no momento para você poder planejar o que você espera alcançar esse ano. Então, eu sei que é uma época em que muitos querem estar na academia, não é verdade? Janeiro, 200 milhões de habitantes do Brasil querem estar na academia. Eu parei de fazer academia faz um pouco mais de um mês, já engordei 2 quilos já. Então, eu vou voltar agora. Segunda-feira eu estou lá. Olhe por mim aí, por favor. Outros querem ir para a academia, para a faculdade. Entrar na faculdade. Esse é o ano de entrar na faculdade, não é, jovens? Tem uns jovens ali, ó, que eu sei que estão na fase de vestibular, querendo muito estar na faculdade. Esse é o ano que eu vou entrar na faculdade. Você está planejando o que você quer fazer. Outros estão pensando no emprego novo, mudar de emprego, ou encontrar um emprego, não é? Porque não tem sido fácil a economia do nosso país, mas temos esperança que melhore. Outros entraram esse ano e falaram, eu vou economizar. Eu vou parar de comprar besteira. E você já fez um orçamento, se não fez ainda, chegou a hora de você fazer um orçamento para saber onde que está indo embora o seu dinheiro. E você ter uma vida mais equilibrada. Para outros, eu preciso pagar as dívidas. Esse é o ano de pagar as dívidas. E por aí vai, né? Outros querem casar. Esse é o ano que eu vou casar. Mas, para alguns aqui, para você entender, para você casar, primeiro tem que arrumar namorada. Ou namorado, né? Talvez seja o ano que você vai arrumar um namorado, uma namorada. Outros querem viajar, comprar algum bem, um carro, uma casa. E temos planos. Mas imagine se você pudesse ser atendido um pedido seu. Sabe, todo mundo conhece a história da lâmpada mágica, né? Mas imagina que Deus concedesse a você a realização de um desejo seu. Qual seria esse desejo? Nem vou perguntar. Nós estávamos lá no final de ano com alguns amigos reunidos, na véspera do ano novo. Imagine qual foi o assunto que surgiu. Quem adivinha? Mega Sena da virada. 300 e lá vai pedrada de milhões. E aí a conversa foi, imagine se você ganhasse. O que você faria? Alguns, eu pararia de fazer hora extra. Outros, não, eu vou viajar para as Maldivas. Imagina se você tivesse 300 milhões na sua conta. Talvez isso não faria bem para muitos, né? Mas tem uma curiosidade, você sabia que todo ano vários ganhadores da Mega Sena não vão buscar o prêmio? É? 2017, sabe quantos milhões ficaram sem ser resgatados? Porque se você ganhar na Mega Sena, isso é para você que vai ganhar na Mega Sena, se você ganhar na Mega Sena, você tem 90 dias para retirar. Se não retirar, o governo pega esse dinheiro e aplica na educação, na saúde, estava aplicando no FIES. Só em 2017, sabe quantos milhões não foram retirados? Pasmem, 326 milhões. Você já imaginou isso? Alguém ganhar na Mega Sena e não ir buscar o prêmio? Isso foi em 2017. Em 2018, sabe quantos milhões não foram resgatados? 266 milhões de reais. Não foram tirados. A pessoa ganhou, nem viu que ganhou, ou morreu antes, sei lá o que aconteceu, mas não foi retirar. Interessante essas coisas, né? Enquanto uns querem ganhar, outros nem vão buscar. Mas nessa época do ano, a gente tem aquele sentimento dentro de nós, aquele sentimento de que algo precisa mudar. Esse ano eu preciso mudar tal coisa. E aí a gente fica envolvido nesse clima de ano novo. Como se a virada do calendário
fosse mudar alguma coisa em nós. Como se algo mágico acontecesse que gerasse mudanças em nós. E nós sabemos que não é assim, né? Nós sabemos que precisa acontecer algo internamente a nós. Decisões dentro de nós, para que mudanças aconteçam. E tudo depende, quando você vai planejar uma mudança em sua vida, tudo depende de você escolher a coisa certa. Qual coisa você vai escolher? Por exemplo, você quer um emprego novo, tem que escolher um emprego que vai atender aos seus sonhos. Você quer encontrar uma namorada, tem que escolher a namorada que ame a Deus, que está com você na mesma causa e vice-versa. E por aí vai. Existe uma escolha. Quando a gente pensa em sabedoria, a gente lembra logo de Salomão. Salomão foi um homem que foi colocado diante de uma situação como essa que eu falei. Deus chegou para Salomão e falou: escolhe o que você quer. Você imaginou se Deus falasse isso para você? Desse para você a opção de escolher o que você quisesse. Para quem não conhece Salomão, você que está agora talvez se familiarizando com a Bíblia, Salomão foi o filho de Davi. E Davi, quando morreu, ele passou o reino para Salomão e deu a missão para Salomão de construir o templo. O templo magnífico de Salomão. Imagina, ele estava herdando o trono de nada mais, nada menos do que Davi, que era um grande homem de Deus. Tinha feito grandes conquistas para o povo, grandes batalhas, era um homem muito respeitado, e agora ele estava assumindo, e ele era um jovem. E Deus, sabendo disso, se coloca diante de Salomão e pergunta: o que você quer? Como eu falei no início, imagine se essa pergunta você tivesse o direito, ou Deus desse para você a oportunidade de ter um pedido. O que você faria? Vamos ver o que Salomão respondeu a Deus. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. A gente vai colocar aqui a escritura. Por enquanto estamos lendo na NTLH ainda, tá bom? Mas vai se adaptando aí que nós vamos mudar para a NVI, tá bom? Então você vai quiser ir comprando a sua nova Bíblia, ou mudando no aplicativo aí, em breve nós vamos mudar para a NVI. Mas vamos aqui em 1 Reis, capítulo 3, versículo de 3 a 14. Presta atenção, porque nesse trecho aqui tem várias informações interessantes para nós, que estamos começando aqui o ano também, na nossa caminhada. Diz assim: Salomão, todo mundo está lá comigo? Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Olha que interessante esse primeiro versículo. Fala que Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. O que eram os decretos de Davi? Nada mais, nada menos do que a mensagem de Deus, a lei de Deus. Então, o amor que Salomão expressava a Deus, por amar a Deus, ele obedecia. Não é o contrário. Eu obedeço, então eu vou amar a Deus. Ou Deus vai me dar as coisas que eu quero. Ou Deus vai responder minhas orações. Não, Deus já nos ama. E nós demonstramos nosso amor a Deus quando eu e você, obedecemos os decretos de Deus, que está na palavra dele. Vamos continuar aqui. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite. E lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Imagina isso na sua vida. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste teu servo reinar em lugar do meu pai, Davi.
mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Olha só a atitude de Salomão. Salomão nada mais, nada menos, era o filho de Davi. Era o herdeiro do trono. Ele podia falar, manda aí que eu vou resolver o problema. Eu sou o filho de Davi, eu sou o rei agora. Geralmente os jovens, quando vão chegando perto dos 18 anos, vai achando que são super-heróis, né? Não acontece nada, o mundo é perfeito, tem a força para tudo, né? Aí vai passando o tempo, a gente vê que não é nada disso, e a gente vai amadurecendo. Mas olha, Salomão, apesar de jovem aqui, ele já tinha consciência, ele fala, eu não passo de um jovem, não que ser jovem não quer dizer nada. Porque todo mundo quer ser jovem, né? Todo mundo quer ser jovem. Principalmente quando o cabelo começa a ficar branco e cair, né? Eu estava reparando essa semana que meu cabelo está caindo. Eu falei, meu Deus do céu. Fim da linha mesmo, viu? E ele responde, Salomão responde. Ele fala aqui, sou jovem demais. Não passo de um jovem e não sei o que fazer. O teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, da forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai, Davi, eu prolongarei a sua vida. Olha que interessante, né? Qualquer outro rei, qualquer outro homem, talvez pediria, eu quero poder, eu quero riquezas, eu quero autoridade, seja lá o que for. E Salomão pediu sabedoria. E Deus deu sabedoria a ele e deu o que ele não pediu também, que é a riqueza. Normalmente a gente inverte as coisas, né? E Deus se agrada quando a gente coloca as coisas dele em primeiro lugar. Os desejos espirituais em primeiro lugar. Você começou esse ano pensando na sua vida espiritual? Seja você membro dessa igreja, seja você alguém que está visitando aqui hoje, você começou o ano pensando na sua vida espiritual? Fazendo planos espirituais? Ou você já pensou, não, eu preciso comprar tal coisa, preciso mudar minha casa aqui, mudar de emprego? Em que prioridade estão os planos espirituais na sua vida? Salomão pede sabedoria. Sabe, em outras palavras, Deus responde, olha, a sabedoria vem por obedecer a minha palavra. A sabedoria está na palavra de Deus. Salomão se tornou o homem mais sábio da época. Sabe, algumas escrituras que eu quero ler com você agora, vai afirmar isso que eu acabei de falar, sobre que a sabedoria vem da conexão, do engajamento que eu e você temos com a palavra de Deus. Se eu e você, cada um que está aqui hoje, decidir, no fundo do teu coração, ter um engajamento com a palavra de Deus profundo, eu te garanto que você vai se tornar um homem, uma mulher mais sábios esse ano. Você vai terminar 2020 muito mais sábio do que você começou hoje. Vamos ver aqui, ó. Em Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Abre aí na sua Bíblia. Grifa essa escritura para te acompanhar durante esse ano. Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas,
e julga os pensamentos e as intenções do coração. Segundo a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela é profunda, ela vai dentro de você, ela vai no seu íntimo, ela revela os seus pensamentos, ela te direciona, ela te dá luz para o caminho. Se eu e você decidirmos realmente nos engajarmos com a palavra de Deus, você vai ter uma experiência profunda no seu relacionamento com Deus. Olha também comigo em Tiago 1, versículo 21. Grifa também essa escritura aí, para você meditar durante a semana. Tiago 1, versículo 21. Estão comigo aí? Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sabe, as mudanças que nós ansiamos ter, e eu sei que você talvez tem desejos de ter mudança na sua vida esse ano, elas vão ser reflexo. Elas só vão ser possíveis se você estiver engajado no teu relacionamento com Deus através da Bíblia. É o que fala aqui, né? As mudanças, sermos mais perfeitos para Deus, sermos mais honestos, sermos mais amorosos com nossos entes queridos. São coisas que o Espírito produz. E se nós estamos engajados com a palavra de Deus, o Espírito trabalha em nós. Em Isaías 55, versículo 11, abre comigo essa outra escritura, que demonstra o poder que tem esse livro, essa mensagem que você está agora abrindo. Fala assim, ó, Isaías 55, versículo 11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Deus está falando aqui. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual enviei. Amém? A palavra de Deus não é em vão. Ela vai produzir, se você se engajar no teu relacionamento com a palavra de Deus, ela vai produzir mudanças no teu íntimo. Foi assim comigo. Eu lembro quando cheguei nessa igreja há anos atrás e não tinha relacionamento com a Bíblia, e começando a estudar a Bíblia e aumentando o meu relacionamento com Deus, as mudanças que eu ansiava ter de anos e anos e não conseguia, comecei a ver em mim, não por causa dos meus méritos, mas por causa do poder que agia sobre mim através da palavra de Deus. Sabe, existe um poder sobre meditar na palavra de Deus. Quando eu falo meditar, não é só ler e ficar zen, não é isso. É você se engajar mesmo. O que é engajar? Eu vou procurar direções na Bíblia. Eu vou procurar moldar a minha vida com o que eu estou aprendendo da palavra de Deus. Se você tem esse compromisso, eu duvido que não vai ter mudança na sua vida. Sabe, eu quero falar com vocês agora de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. O local, o órgão científico que produziu essa... Pode colocar aqui, por favor? O nome do local onde produziu essa pesquisa é um lugar ligado à religião. O título dessa pesquisa é Entendendo os Desafios do Comprometimento Bíblico, Evidências Científicas do Poder de 4. Você vai entender depois o que é esse poder de 4. Os seus autores, Arnold Colley e Pamela Caudill, dezembro de 2009. Pelo Centro de Engajamento Bíblico, CBE em inglês. Esse artigo aqui está em inglês. Eu tenho esse artigo, se você quiser eu te mando. Só vai ter que traduzir depois, tá bom? Mas se você se aventura no inglês aí, eu posso te mandar, onde descreve toda a pesquisa que eu vou falar agora. Eu vou resumir para vocês. Essa pesquisa revela o seguinte: 93% dos americanos têm uma Bíblia.
Sabe, isso foi trazido aqui para o Brasil porque é muito semelhante com a nossa história aqui. 90% dos americanos têm uma Bíblia. Isso significa que 9 a cada 10 americanos têm uma Bíblia em casa. 6, desse grupo que tem a Bíblia, 6 em cada 10 americanos leem a Bíblia em uma ocasião importante no ano. Por exemplo, ele tem a Bíblia lá, e talvez na Páscoa ele abre a Bíblia num versículo lá. Ou talvez no Natal ele abra a Bíblia num versículo. Então isso 6 de cada 10. 4 em cada 10 leem a Bíblia uma vez por semana. Desse número aí de que tem a Bíblia, 40% leem a Bíblia pelo menos uma vez por semana. Ela abre um versículo, lê antes de ir para trabalhar ou durante o dia, né? E 2 em cada 10 tentam buscar na Bíblia direções para suas vidas. Não só ler, mas busca alguma orientação, uma vez ou outra, né? Sabe, esse estudo revelou que o povo americano, que não é diferente de nós aqui, tem pouco engajamento com a palavra de Deus. O povo que tem Bíblia tem pouco engajamento, ou seja, tem pouco relacionamento com Deus através da Bíblia. Sabe quais as consequências disso? Metade dos homens que frequentam igrejas estão envolvidos com pornografia. Você já imaginou isso? Metade da população evangélica nos Estados Unidos, e aqui não é diferente, dos homens estão envolvidos com pornografia. A pornografia, ela é nada mais, nada menos do que um relaxamento no seu engajamento bíblico. Porque quando você está estudando a Bíblia, quando você está em contato com a palavra de Deus, você se livra disso. 80% dos jovens, agora os jovens aqui, 80% dos jovens se afastam de Deus até os 23 anos. Ou seja, entra na igreja, cresce na igreja, uma parte sai antes dos 17, mas essa porcentagem que eu acabei de falar aqui, 80% dos jovens saem da igreja antes dos 23 anos. Não é comum, né? não é incomum você visitar igrejas por aí e ver muita gente mais velha. Porque os jovens saem antes. Por quê? Tem pouco engajamento. Jovens, é super legal ter amizades, não é? As amigas aqui, super carinhosas, né? É ótimo. Mas vou dizer uma verdade para você. Isso não vai te segurar na fé. Isso é importante. Precisamos de amizades. Mas o que vai te segurar na fé até o fim dos seus dias é o seu engajamento com a palavra de Deus. Quando você está aprendendo de Deus na Bíblia. Salomão, esse grande homem, não seguiu a direção de Deus aqui até o final. E no final da sua vida, ele se desengajou do relacionamento com Deus. E você sabe do final da história. Se você não souber, convido você a ler em Reis. Outro dado importante que aparece nessa pesquisa. Alta taxa de divórcio, especialmente abaixo dos 36 anos. Isso nas igrejas. Não é no mundo em geral, é nas igrejas. Pessoas que têm Bíblia em casa e que frequentam uma igreja. Um forte crescimento de divórcio, alta taxa de divórcios. Especialmente abaixo dos 35 anos. Por quê? Porque nessa idade começa a amadurecer o relacionamento. E se não lida com as questões, se não se envolve espiritualmente para poder lidar, acabam dando em divórcio. Sabe, a pesquisa conclui que essas consequências têm se dado devido à falta de conexão com a palavra de Deus. Sabe, a segunda parte dessa pesquisa, que eu acho que é a mais interessante, estudaram 40 mil pessoas. Foi uma pesquisa demorada, foi vários anos fazendo essa pesquisa. 40 mil pessoas entre 8 e 80 anos. Entre 8 e 80 anos que frequentam igrejas. Estudaram um grupo de pessoas que frequentam igrejas e concluíram o seguinte. Presta atenção. Um grupo de pessoas que liam a Bíblia uma vez por semana. Então eles pegaram lá essas 40 mil pessoas e um grupo de pessoas
iam ler a Bíblia uma vez por semana. Ia observar a vida delas durante um certo tempo. Sabe o que você observou? Nada aconteceu. Nada aconteceu. Isso mostra que só vir à igreja, ouvir o que o pastor prega aqui, não vai produzir muita mudança na sua vida. Que você ouve aqui, fica super animado, isso mesmo, vou mudar. Aí você vira a esquina, alguém te fecha ali no trânsito, você já esqueceu tudo que foi aprendido aqui. Ou na segunda-feira, seu chefe te dá uma bronca, você nem lembra o que foi pregado no domingo. E eu não estou falando que não é importante, é super importante. Mas é parte de um conjunto de coisas. Mas alguns se resumem só, vou no domingo para aprender de Deus e só. Sabe o que vai gerar isso na sua vida? Quase nada de mudança. É o que essa pesquisa apontou. Um segundo grupo de pessoas que liam a Bíblia 2 vezes por semana. Uma no domingo e outra na sexta, talvez. 2 vezes por semana. Observou esse grupo. Sabe o que aconteceu com a vida dessas pessoas? Quase nada. Pouquíssimas mudanças. Aí pegaram outro grupo que lia 3 vezes por semana. Um no domingo, um na quarta no bate-papo e outra no sábado de manhã. Sabe o que aconteceu? Pouca mudança. Poucas transformações. Aí pegaram um grupo que estudavam a Bíblia, se comprometiam com a Bíblia 4 vezes por semana. Sabe o que aconteceu? Várias mudanças. Houve um crescimento exponencial. 4 vezes por semana. A gente pensa assim, não, se uma rendeu quase nada, 2 só um pouquinho, 3 só um pouquinho, então 4 é um pouquinho mais, né? Não. Essa foi a grande descoberta dessa pesquisa, que 4 vezes por semana, engajados em estudar a palavra de Deus, já produziu grandes mudanças. Aí eu chamo vocês a pensar comigo agora. Imagina se nós nos engajarmos com a palavra de Deus todos os dias. Você vai mudar. Vai ter grandes transformações. A mudança é exponencial. Alguma coisa acontece. O título desse estudo é o poder de 4. Eu não estou falando para você agora vamos então ter tempo com Deus 4 dias por semana. Não é isso. Eu estou falando só para você, se 4 vezes já produz grandes mudanças, imagina se cada um de nós nos engajarmos todos os dias com a palavra de Deus. As mudanças que isso vai produzir na sua vida. Sabe quais foram eles fizeram também essa pesquisa? Esses que ficaram 4 vezes tendo engajamento bíblico na semana. O que aconteceu com eles? Eles mediram isso. Não sei como, mas mediram. O sentimento de solidão desse grupo caiu 30%. Problemas com raiva diminuíram 32%. Amargura em relacionamentos com casamento, relacionamento com filhos, caiu 40%. Olha só o resultado de se ter um engajamento bíblico, o que vai produzindo na vida das pessoas. Alcoolismo caiu 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Achar que você, eu estou muito parado, eu estou morno espiritualmente. Talvez alguns aqui estão pensando assim hoje. Estou meio devagar, não estou evangelizando, estou sem sonho. Esse sentimento de estagnação espiritual caiu 60%. Contato com pornografia caiu 61%. Comportamento, agora coisas positivas. O comportamento de compartilhar a fé, de estar ligado com compartilhar a fé, aumentou 200%. Desse grupo de 4. Eles ficaram 2 vezes mais animados a compartilhar a fé deles. Por quê? Porque eles estão vendo que a Bíblia dá resultado. Ela muda a nossa vida. Você que está aqui hoje conhecendo e está se interessando mais por Deus, olha, não é a igreja bonita que vai converter você.
Não é a pregação maravilhosa que você vai ouvir aqui. Ela vai ajudar. Mas o que vai converter você é a decisão de você se engajar com a palavra de Deus. O que você vai fazer amanhã, segunda-feira, 6 da manhã, ou 5 da manhã, ou 4 da manhã, a hora que você levantar. Ou em algum horário do dia. É isso que vai produzir mudanças. No seu casamento. Sabe, eu vejo alguns casados aqui que estão passando por crises no casamento. E são membros da igreja. Bem-vindo à realidade. Casamento dá problema mesmo. É maravilhoso. Mas é só ter uma discordância. Lá em casa não tem nenhuma. Às vezes o negócio, o clima fica feio lá em casa também. Aí que eu lembro que eu tenho uma Bíblia. Opa, deixa eu ler minha Bíblia. E aí se arrepende, para de ser orgulhoso, para de ser egoísta, pede perdão. E a gente se reconcilia. Não é? Esse é um casamento normal. Agora, o que não é normal é não reconciliar. É ficar lá orgulhoso, puxando, cada um puxa a sardinha, puxa a razão para o seu lado. Isso não é resultado de quem está engajado na palavra de Deus. Essa pesquisa também mostra que houve um aumento de 230% nos relacionamentos de discipulado. Eles tinham, hoje em dia no mundo evangélico, o discipulado já é uma realidade. Eles têm algum tipo de envolvimento. Sabe, isso aumentou 230%. As pessoas ficaram mais animadas de estar umas com as outras. Você não está animado para estar uns com os outros? Eu pergunto para você, como é que foi os seus tempos com Deus essa semana? Como você passou tempo com a Bíblia? Sabe, se nós estamos engajados com a palavra de Deus, você vai estar animado para compartilhar isso com alguém. Sabe, essa pesquisa só comprova uma outra escritura que eu quero mostrar para vocês agora, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, para a gente terminar. 2 Timóteo 3, 16. Todo mundo está comigo? Toda escritura é inspirada por Deus. De novo, toda escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A solução para a nossa vida, seja ela física, seja ela espiritual, está no nosso engajamento com a palavra de Deus. Eu vejo algumas pessoas que ficam pulando de igreja em igreja, para saber que se eu achar uma igreja que vai se adaptar à minha vontade. Quando na verdade, irmãos, a nossa vida espiritual está muito mais dependente do teu relacionamento com a palavra de Deus, do que simplesmente o sistema de religião que você gostaria de praticar. Você está envolvido com a palavra de Deus? Ou seja, nosso crescimento espiritual, nosso crescimento de sabedoria, depende do engajamento com a palavra de Deus. Depende de como você anda conectado com Deus através da palavra dele. Alguns aqui perderam esse costume. Tinham esse costume, perderam. Relaxaram. Outros nem têm esse costume. Eu quero chamar você hoje a ter esse costume. Eu quero dar um desafio a todo mundo aqui, de você ter tempo com Deus todos os dias. O que é tempo com Deus? Acorda, leia algo na Bíblia, algo que chama a sua atenção, nem que seja um versículo que te ajude a tomar alguma postura para aquele dia. Passa um tempo falando com Deus e vai viver o seu dia. Se você não tem esse costume, quero chamar você até agora. Se você já tem e perdeu, quero chamar você a restaurar isso. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar patinando. Não adianta ficar falando aqui, irmão, temos que ser mais evangelísticos, temos que amar mais a Deus, temos que fazer mais isso, temos que sacrificar nas ofertas, temos que servir na nova geração, temos que servir em todas as áreas da igreja. Mas se você não está engajado na palavra de Deus, você não vai estar animado para fazer isso. Você não vai ver propósito.
Eu queria chamar cada um aqui. Se você tem caído em imoralidade, pornografia, você não está conseguindo se livrar disso, que é uma desgraça isso na vida da pessoa. Se seu casamento está ruim, se você está à beira de ficar deprimido, pensamentos ruins na cabeça, pensamentos até de suicídio, beirando a depressão, eu quero chamar você a tomar uma decisão, a se engajar no compromisso de estudar e meditar a palavra de Deus todos os dias. Eu não sei como, Marcelo, eu não sei nem por onde começar. Pede ajuda. Eu dou uma dica para você, começa pelo livro de João, do Evangelho de João, que é uma história gostosa de ler, e você vai ver muito sobre Jesus, como Jesus agia com os seus discípulos e com as pessoas ao redor. Eu queria que você pensasse, se o seu maior desejo para 2020 é se engajar mais com a palavra de Deus. No meu coração, eu oro para que o seu desejo, a prioridade, seja você se engajar no teu relacionamento com a palavra de Deus. Eu queria dar uma tarefa para você fazer em casa. Pode pôr aqui? Uma tarefinha para você fazer em casa, ou você conversar com a tua esposa, ou com a sua família, ou até na sua igreja em casa. Você vai reunir essa semana, você sentar com os membros da igreja em casa e responder essas perguntas. Porque a igreja em casa, para quem não sabe, é um lugar mais íntimo. A gente está ali reunido com algumas pessoas mais próximas a nós. A gente tem um ambiente mais familiar para poder falar, né? Primeira pergunta, primeira tarefa de casa. Converse com alguém da sua confiança. Como anda o seu engajamento com a palavra de Deus? Tenha uma conversa aberta. Seja real com você mesmo, para você falar de como está o seu engajamento. Se você está tendo contato diário com a Bíblia, amém. Encoraje o seu irmão. Se você não está, seja verdadeiro. Fale, abre o seu coração e busque ajuda. Segundo, complementando a primeira, dê uma nota de 1 a 10 sobre o seu engajamento. O D tem acento aí, né? Dê uma nota de 1 a 10 sobre o seu engajamento com a palavra de Deus. Dá uma nota, isso é legal. Quer dizer, legal não é? Isso ajuda, né? A gente saber onde nós estamos. Dá uma nota de 1 a 10. Seja real com você. E depois você pergunta, minha nota foi 3, 4, 5, sei lá. O que eu preciso fazer para essa nota aumentar? Primeiro, por que eu dei essa nota? E o que eu preciso fazer para aumentar? E por último, que medidas você vai adotar em sua vida para melhorar seu engajamento com a palavra de Deus? Algumas decisões. Talvez uma decisão. Eu vou ler todos os dias. Eu vou ler a Bíblia o ano inteiro. Vou pegar um plano de ler a Bíblia durante o ano. Eu vou ler o livro de João. Eu vou emprestar um livro para me ajudar na minha leitura. Alguma decisão. Eu vou ler junto com a minha esposa. Alguma decisão que vai te ajudar a se engajar com a palavra de Deus. Amém? Que Deus produza as grandes mudanças no seu coração. E isso, cada um aqui crescendo em mudanças, vai refletir no nosso convívio e na nossa vida como igreja também. E fora daqui, principalmente. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua bondade, sua fidelidade, Deus, seu amor, a sua paciência. Como o Senhor tem paciência conosco, Deus. E como o Senhor está disposto a dar a nós. Obrigado por todas as dádivas que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado especialmente pela tua palavra, Senhor. Que é tão profunda, que é tão poderosa. E muitas vezes nós negligenciamos, deixamos cair na rotina. Ficamos enjoados às vezes, porque não conseguimos extrair coisas da tua palavra. Pai, ajuda-nos a ter criatividade, ajuda-nos a ter humildade, como Salomão teve, de falar, eu sou um jovem, não tenho experiência, preciso de ajuda. Ajuda-nos a imitar o coração do início da vida dele, que ele amava o Senhor, por isso ele obedecia. A obediência que ele tinha
A devoção de Salomão era porque ele amava o Senhor. Que nós possamos ser devotos do Senhor, porque amamos o Senhor. Não porque queremos coisas do Senhor. Essa é a minha oração. Que esse ano seja um ano de grande engajamento de cada um aqui com a palavra do Senhor. Muito obrigado, oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus que abençoe a todos e um excelente 2020.